no Arrascaeta, dividida, Maurício ficou caído. E o Pereira Sampaio entendeu que não rolou nada. Jorginho sai jogando para o Flamengo. Aí Danilo. Entrando com o jogo em curso. Um jogo grande para o Danilo, né, gente? É um jogador de nível internacional. Falta sobre o Anderson Royal. O Flávio está chutando lá pro gol. A bola ficou nas mãos do Rossi. E a falta marcada a favor do Flamengo ali pela direita. Ô Luiz, deixa eu só explicar o que aconteceu ali naquele lance da substituição do Léo Ortiz. A imagem que a gente vê do Felipe Luiz irritado é do doutor Sasaki, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. Por quê? Ele não fez o gesto de substituição, embora o Léo Ortiz estivesse mancando muito e aparentemente não pudesse voltar a campo. Então ele ficou esperando isso para o Danilo poder entrar em campo de fato, e o Flamengo perdeu aquela oportunidade de pôr o jogador, o Danilo, em campo enquanto a bola estava parada. Perfeito, Marcelo Corrêa. Aí Léo Pereira. Ali atrás, quem chega para fazer o domínio é o Danilo. A exemplo do Léo Ortiz, o Danilo também tem uma boa técnica na saída de bola. Esse ponto o Flamengo não perde, embora, obviamente, o Léo Ortiz esteja numa fase estupenda, né? Está marcada a falta sobre o Samuel Lino, ficaram reclamando que quer mais uma, fez lá 1, 2, 3. Aí sai jogando outra vez o Flamengo com o Danilo. Tem o Léo Pereira aqui, do lado dele, prefere jogar no Pulgar. O chileno devolve para o Danilo. Danilo vai protegendo ali pela meia direita. Emerson Royal passa na ponta. O jogo começa a ganhar uma configuração um pouquinho diferente com o empate do Palmeiras. Luiz Araújo para o Royal. Devolve o Luiz Araújo. Tentou levantar para o Pulgar. Chega amigo Piquerez e limpa ali a área do Palmeiras. No lateral para o Flamengo. Emerson já arremessando. Aí o domínio do Danilo. Jorginho. Adiantando para o Pulgar, dividida. Foi bem o Felipe Anderson. Vitor Roque ajeitou a devolução para o Felipe. Por dentro passa o Flaco Lopes. Tentou a jogada mais à frente. Jorginho aparece e corta. Bola fica no Luiz Araújo. Tocando para o Emerson Royal. De novo no Luiz Araújo. Vai trocando passes agora no seu campo defensivo. O Flamengo. Bola recuada atrás para o Rossi. Já passamos de 31 minutos. Aí o domínio do Léo Pereira. Você vê que o Maurício vem aqui marcando. Os dois atacantes fecham por dentro. E o Palmeiras muito compacto, tem sido um time para lá de competitivo, quando está sem a bola. Mais uma vez o Alexandre, tocando para o Samuel Lino, arrumando para Pedro. Pedro protege ali pela linha esquerda, marcação é implacável, chega o Aníbal. O Aníbal brigou o Pedro e o juiz entendeu que houve a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. É roubo pro Palmeiras. Nada a ver, ó, nada a ver. Jogo ali. Jogo ali. Nada. Foi nada, velho. E hoje, depois do futebol, no palco do Domingão, 7 duplas disputam a repescagem na dança dos famosos. Você vai seguir, hein? Na busca pelo título. Daqui a pouco, na segunda parte do Domingão com o Hulk. Vitor Roque para o Flaco. Dividida, Alexandro. O Rossi entendeu bem. O recuo foi intencional do Alexandre. Ele não podia defender com as mãos, não. É o que diz a regra do jogo. Aí a Arrascaeta, que lençol no Kelvin. Na sequência não conseguiu completar. A lateral para o Palmeiras, tem pressa o Gustavo Gomes. Você vê que o Gustavo tem pressa, né? Sente o momento. O Palmeiras tem meia hora de futebol de altíssima competição aqui no Maracanã. Aníbal, tenta a bola lá para o centro. Flaco Lopes com o peito para o Maurício. Eric Pulgar recupera para o Flamengo. Entregando aqui na esquerda para o Alexandre. Alexandre, pé esquerdo nela. Tenta o levantamento para o Pedro. Chega Bruno Fux levantando o pé além do normal. Mas vamos ver se ele está marcando impedimento, né, gente? Ele levantou a mão ali marcando impedimento. Ó, o Bruno Fux. Não, pé alto, pé alto. Ah, tiro livre indireto. Então por isso que ele levantou o braço. É o mesmo gesto, diga-se de passagem. Pé alto que, na regra, é o tal do jogo perigoso. Vai lá Jorginho para fazer a cobrança. Bola curtinha atrás para Léo Pereira. 33 para 34 minutos. Que jogo, meus amigos. Nível de tensão muito alto. Luiz Araújo. Eric Pulgar. Boa bola. Arrascaeta tentou para o Pedro. Dominou. Tentou a devolução para Arrascaeta. Gustavo Gomes chega tirando. Bola volta no Pulgar. Ele sobe com o Maurício. Maurício toca de cabeça. Emerson Royal de joelho. Para o Pedro. Impedimento do Pedro. Agora foi marcado lá pelo assistente.
O impedimento do camisa 9 do Flamengo, está aí a marcação do Bruno Bosquilha. Gente, enquete torcida GE. A gente viu que na repetição o Pedro estava mesmo. Foi um leve descuido ali de atenção, né? Então é o seguinte, quem vai passar para a final da Libertadores? Galera votando, Flamengo 71%, ambos 14%, Palmeiras 7% e nenhum deles outros 7%. Lembrando que o Flamengo joga aqui quarta-feira contra o Racing da Argentina. É Brasil e Argentina, quarta-feira à noite, ao vivo na Globo. Logo depois de Três Graças, que estreia amanhã. E o Palmeiras joga na quinta contra a Liga de Quito, lá na altitude de Quito, nos 2.100 metros, onde fica o estádio da Liga. Lateral que favorece o Flamengo, aqui o Alexandre tem pressa. Aí o Léo Pereira, chamando o Danilo, lembrando que o Léo Ortiz saiu machucado há pouco, entrou o Danilo com a camisa 13 aí no lugar dele. Eric Pulgar, toque de letra. Luiz Araújo faz o giro, marcado pelo Piquerez. Luiz Araújo perdeu. A bola vai sobrar aqui do lado esquerdo com o Alexandre. Leva a sorte o Luiz Araújo. Tentou a jogada por dentro. Samuel Lino para Rascaeta. Desarmado pelo Piquerez. Gustavo Gomes. Samuel Lino fez peste de um. E vai Flaco Lopes. Flaco Lopes de cabeça. Tentou para o Vitor Roque. Rebate danado ali. O Alexandre fica com a posse de bola aqui pela meia esquerda. Aos 35 minutos de bola rolando neste primeiro tempo no Maracanã. Talvez tenhamos aqui a quebra do recorde de público pagante, ou público presente no futebol brasileiro na temporada, né? 72.400 aqui no Flamengo e Cruzeiro. Piquerez e o Wilton entendeu que houve falta em cima do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que perdeu aquela bola anterior aí, ficou um trauma, né? Em determinado momento, que ele perdeu duas bolas assim naquele jogo contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, e saíram gols do Bayern de Munique. Mas essa é a diferença do Palmeiras, está matando a jogada. Quando o Flamengo começa a trabalhar bem, essa jogada que é enfiada de frente, assim, ó, principalmente nas laterais, o Palmeiras está parando o jogo. Isso mina o jogo do Flamengo. E quando não fez, fez um gol o Flamengo. Foi a jogada que o Fux matou no Pedro. Então o Palmeiras tem minado esse jogo do Flamengo, por isso o Flamengo tem tido dificuldade de furar esse bloqueio. Bola curtinha do Rossi para o Jorginho. Se posiciona entre os dois zagueiros para fazer a saída de bola de jogo do Flamengo. Eric Pulgar. Lá na ponta direita vai chegando o Pedro, marcado pelo Bruno Fux. Aí Samuel Lino. Foi bem o Maurício. Corte de cabeça. Felipe Anderson. Bruno Fux, que nas duas últimas partidas jogou como volante e fez gol, inclusive. Roubada de bola do Danilo. Estou reclamando o Vitor Roque. Danilo toca por dentro para Jorginho. Chama Emerson Royal do lado direito. Aí o Emerson. Vem bem pela diagonal, arrumou para o Pedro. Pedro foi para o chão. Wilton Pereira Sampaio marca penalidade máxima no Maracanã. Enlouquece a torcida rubro-negra. Jogadores do Palmeiras reclamam de uma falta no Vitor Roque, quando nasceu a fase ofensiva. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. O Fux estava caído, aí ele está levantando para buscar a jogada. Se a gente tiver a imagem um pouquinho antes, a gente vai ver, olha só, agora, ó. Encontrão dos dois. E aí na sequência o pênalti do Bruno Fux. Bom, é um lance que o ato de vídeo, como foi marcado o pênalti, ele pode chamar para revisão. Ó, os jogadores do Palmeiras estão aí fazendo uma pressão no Wilton. Ele marcou o pênalti no campo de jogo. Pedro do Bruno Fux antes, no posicionamento, na ocupação de espaços mesmo, né? A bola não estava em disputa. E aí eles, digamos, se chocam pela ocupação de espaços. Mas eu ia fazer esse comentário um pouquinho antes, Luiz. O Maurício teve uma mãozada, ele ficou caído reclamando de falta. O juiz não deu nada, ele levantou e foi para o jogo. O Alexandre ficou chamando uma falta no meio de campo, o juiz não deu nada, ele levanta e foi para o jogo. Se o juiz já está mostrando que ele não vai dar qualquer contato ou faltinha, o Fux não pode desistir do lance como ele fez. É um choque natural. E aí ele cai para cavar uma falta e depois o Pedro toma a frente e ele faz o pênalti. São detalhes que custam um resultado num jogo de definição de campeonato. E o Fux está muito devagar. Vai pegar, tá? Vai pegar o goleiro, tá? E foi para cima do quarto árbitro, porque ele realmente está muito nervoso aqui, Abel Ferreira, já que o Vitor Roque estava tentando explicar para o quarto árbitro o que tinha acontecido pegar ou vai errar? dele na jogada. Pô, ficar nessa aí, pô.
Muito bem, o Paulo César de Oliveira entende que naquele encontrão anterior ao lance, a análise do Paulo César de Oliveira, nosso especialista em arbitragem, o Fux é que muda de direção. Então, no entendimento dele, não houve falta do Pedro no Fux. Interpretação de um árbitro que foi de alto nível a vida toda, o Paulo César de Oliveira. E pelo jeito o Hilton confirmou o pênalti, né? Porque em caso de chamamento do árbitro de vídeo, inclusive nós temos aí as explicações agora do quarto árbitro, o Jefferson. Ah, tomar no cu, rapaz. E o Gustavo Gomes como capitão vai lá, o Aníbal e o Fux também. E aos 39 minutos de bola rolando neste primeiro tempo no Maracanã. Já temos 3 minutos de paralisação. Você tem a imagem do Wilton Pereira Sampaio, eu, Bruno Fux. Aí o Felipe Luiz, o clima é tenso com os dois técnicos, cada um no seu estilo. E o pênalti está marcado. E Jorginho está aí, posicionado para fazer a cobrança. Se notabilizou como um dos grandes cobradores de pênalti nos times pelos quais jogou a vida inteira. Vai isolar, o goleiro vai pegar. O Jorginho fez Quem é esse cara a aí? seleção da Itália 57 jogos, campeão da Euro. Aliás, na disputa de pênalti da Euro, ele perdeu o pênalti, diga-se de passagem. E aí nós temos o estreante, 4 minutos aí o do Carlos Brasil. Miguel, que é um goleiro pegador de pênaltis, diga-se de passagem. Se notabilizou 2,4 metros. Que momento importante no Brasileirão. Pega. 40 minutos do primeiro tempo Pega, no Maracanã. porra. Muito perto, velho. Autorizado Jorginho. Pegou esse mano. Partiu pra bola com Pega o fé cara, no bicho mais pé. perto demais, velho. Gol! Esse bicho aí mais perto uma porra. Do Flamengo! Sabe de quem? Jorginho! É o nome da emoção! Naquele seu estilo! O Flamengo um pouco antes, a olhada pro goleiro! E a batida impecável no canto esquerdo do Carlos Miguel! Goleiro desse tamanho pegar uma bola, velho. 2 metros, cara. É muita vergonha, mano. A camisa do Flamengo. O primeiro no Campeonato Brasileiro, ambos cobrando pênalti. 2 para o Flamengo. 1 para o Palmeiras no jogão do domingo à tarde no Maracanã.